Então, assim, eu sempre tive uma oportunidade muito grande de aprender na fonte com os melhores. Sim. Né? Isso para mim a Convap foi fundamental. Era uma mentoria, que eu tinha praticamente uma mentoria de graça, assim, com o pessoal que fazia a cidade crescer, acontecer, né? Então, isso foi muito bom para mim como formação. Sim. E não teve uma faculdade melhor. Fala pessoal, mais um ManzaCast e a ConvapCast. Hoje eu tô com minha querida amiga Maria Rita. Fala Maria Rita, tudo bem? Boa tarde, Lúcio, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez aqui, né? Sempre, né? Sempre Ela aqui. gosta do café aqui. Eu ela gosto, vem aqui gosto para tomar mesmo. um café e por acaso a gente grava um podcast aqui do A ConvapCast e do ManzaCast também. É o que a gente tá falando agora mesmo, né? A gente é bem tratado, a gente vai nos lugares, né? Não, com certeza. Tem papo bom, tem conversa para... Nós estamos juntos. É gostoso, né? Isso. Bom gravar podcast. Com certeza. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje a gente está com um convidado aqui, Fabiano Moura, da Cone Leste. Fala, Fabiano, tudo bem? Opa, tudo bem? Como vai você, Lúcio? Obrigado aí pelo convite, Maria Rita. É um prazer enorme aí participar desse momento aí com vocês e poder dividir com vocês um pouquinho a história nossa, né? Isso é importante. Legal, o Fabiano já foi presidente da Convap, né, Maria Rita? Foi, eu acredito que ele tenha sido um dos presidentes mais jovens, né? Que ele estava vindo aí do Negeia, né? Que Era foi um ele menino. que fundou. Mas É um menino ainda. Mas eu conheço o Fabiano de muito antes, quando ele era menino mesmo. Eu era secretária de obras, ele era da Avelmate. Uma vez, inclusive, eles me fizeram uma homenagem num jantar. E a gente tinha uma relação bastante interessante aí com as empresas que mexiam com caçambas, com aluguel de equipamentos, né, Fabiano? Isso. Daí que eu conheço ele faz muito tempo. É isso mesmo, foi uma época interessante. Foi uma época que eu participava bastante de entidade, né? Sempre gostei muito, desde os meus 18 anos de idade. Eu sou envolvido em algum tipo de associação ou algum tipo de sindicato classista, né? Empresarial. E aí a gente trouxe e montou aqui em São José dos Campos uma associação, que a gente trouxe uma filial de São Paulo para cá. Acabou que a filial não deu certo, nós montamos a nossa própria. Que era a Pelmate, que era de São Paulo, a gente acabou montando a Avelmate. É uma associação de empresas de locação de equipamento, terraplenagem. Foi uma época interessante. Todo mundo que trabalhava ali com terraplanagem participava dessa associação. A gente envolveu. Para poder trocar ideia, Isso. fortalecer o grupo. A gente teve vários assuntos que a gente debatia com a prefeitura, inclusive a Maria Rita, por isso o envolvimento com a Maria Rita na época, que a Maria Rita era secretária de obras, e a gente tinha muito problema com gestão de resíduo, terraplenagem, estava começando todo um processo de modernização nessa questão ambiental. Então isso foi muito importante, né? A legislação de aonde que podia pôr caçamba, onde não podia pôr. Tava com bastante problema, né? Você tinha que conversar com um a um, né? A gente juntou todo mundo, trouxe para conversa, foi interessante. Fizemos um decreto na época. Foi a época do Emanuel. Eu acho que isso é de total relevância, né? Já fica a dica aqui para a Associação dos Engenheiros, né? O pessoal se juntar, né, e acabar também com esses preços predatórios que existem no mercado. Eu acho que as pessoas têm que se juntar para ter um poder, né? Por exemplo, quando você tem um advogado, eles têm a tabela e seguem a tabela. Se alguém não seguir aquela tabela, o cara já é multado e tal. O Fabiano, na Convap, o Fabiano às vezes eu falo sempre, né, Fabiano? Gente, vamos valorizar projetos, porque do bom projeto surge sempre uma boa obra, né? Com certeza. Então a gente sempre tem que mesmo que valorizar quem faz projetos. Com certeza. O japonês investe 80% do tempo em projeto e 20% em obra, né? A gente trabalha ao contrário aqui, né? Verdade. Mas a gente é muito ao contrário, né? Eu há pouco tempo fiz uma pesquisa, Lúcio, só para essa área, aí lá na Convap, né? Quem mais investe em projetos é a Vituso. Sim. Ela investe aí 2%, até 3%. Tem empresa que investe 0,2%, 0,3%. Então, o projeto é a menor coisa e depois vem os problemas, né? Tem gente que não se preocupa tanto com o projeto. A gente que trabalha muito com loteamento, né? E a gente tem N problemas com o projeto. Então, o projeto é uma coisa que a gente tem que valorizar mesmo, porque na hora que você vai executar na ponta lá, você vê o tanto de coisa que você poderia ter economizado, pensando um pouco mais, planejando um pouco mais. Beleza. Então é realmente extremamente importante o seu comentário. Beleza. Conta pra gente, quem é o Fabiano?
O Fabiano é um empresário, pai de 3 filhas, formada já, graças a Deus, né? Apesar de parecer ser novo, em questão de pai eu sou velho, né? Começou cedo, né? Comecei cedo. Graças a Deus comecei cedo, isso é muito bom para agora, né? Dá uma certa liberdade e foi muito bom. Me amadureceu muito também ser pai, né? Com certeza, toda a responsabilidade que vem por trás de ser pai. E eu sou tem minha mãe e meu pai que teve 2 filhos e eu venho seguindo o caminho da família desde os 12 anos que trabalho com a família, nesse mesmo setor. Eu no setor terraplanagem? Nunca trabalhei fora do setor da construção civil, né? Nunca Mas o pai também já era do setor de terraplanagem? O meu pai, sim, eu já nasci. É isso mesmo? Terraplanagem? Exatamente, terraplanagem, locação de equipamento, exatamente. Beleza. Nessa área. O meu pai veio de Minas, veio de fazenda, mas quando conheceu a minha mãe, meu avô, que aqui morava, que é pai da minha mãe, já trabalhava e atuava no setor, então... Mas ele, voltando lá no pai e no avô, quem começou? O meu avô. Provavelmente comprou ali uma retro, começou a pilotar. O meu avô e meu pai compraram um caminhão e uma máquina. Só que meu pai foi embora para Minas, quando eu tinha 1 ano de idade, eu fui também. Porque aí ele foi administrar uma herança do meu avô que faleceu lá, que era uma fazenda. Sim. Ficamos 6 anos lá. Como toda fazenda, pequena fazenda, dificilmente é difícil sobreviver de pequenas fazendas, né? Meu pai voltou para São José, tinha uns 7 anos. Voltou a ser sócio do meu avô, mas depois continuou. Ali. Né? Então, eu nasci nessa... Eu brincava em cima de uma caçamba de máquina, assim. Imagino, né? Era pequeno, queria já pilotar ali um trator, tudo. Já começou logo cedo. Trabalhava nessa área, exatamente. Beleza. E logo cedo você já começou a trabalhar com o pai ali e virou sócio do seu pai. Conta aí como é que foi essa... Eu trabalhava de carteira assinada para a família, né? Na empresa com meu tio, etc. E com 18 anos, quando eu tirei carteira, meu pai falou, pô, agora você já pode tocar carro, pode começar a dirigir, pode me ajudar aqui na empresa. Aí eu vim assumir a Serviterra, junto com meu pai, que é uma empresa de locação de máquina, equipamentos. E 18 anos isso. E aí, desde então, eu me dediquei muito à área comercial e administrativa, assim. Trabalhava na venda. Meu pai cuidava um pouco ali das obras e tocar o serviço em si. E o meu trabalho sempre foi focado em comercial. Eu tenho esse espírito mais comercial, gosto mais dessa área. Sim. De participar dessas associações, trazer novos negócios, buscar conhecimento. É importante, né? Aumentar a visão do negócio também, para você poder expandir. Nunca fui muito técnico, sempre fui mais da área comercial. Sim. Beleza. Quanto tempo demorou a Serviterra, né? Quantos anos até ela se transformar na Cone Leste? Foi esse o caminho? Foi um caminho direto? Como é que foi essa transição aí? Serviterra teve uns 30 anos de Serviterra, 28 anos de Serviterra. E depois de um momento de amadurecimento da minha parte, eu queria evoluir um pouco na questão da empresa, né? Eu queria que a empresa entrasse na área de engenharia. Meu sonho era ser um incorporador. Por participar da Convap há tanto tempo e ver a Convap, o que é a Convap, o que as pessoas dentro da Convap faziam, o meu desejo sempre foi sair um pouco da prestação de serviço e de alguma maneira conseguir construir um caminho para virar um incorporador, um construtor, né? Um loteamento, alguma coisa nesse sentido. Sim, mas ali na Serviterra você já fazia pavimento, drenagem? Não, pavimento nem drenagem. Eu não tinha uma área de engenharia na Serviterra. Entendi. Era mais locação, só locação uma terraplanagem mais sem muitas questões técnicas, né? Que até na época podia mais, hoje em dia está mais difícil ter, inclusive, você ter uma empresa de terraplanagem, não tem um engenheiro, né? Antigamente, ainda por experiência, a gente acabava tocando. Mas a minha ideia era sempre ter uma empresa, eu queria crescer, queria evoluir a empresa. E nesse meio tempo eu fui convidar uma pessoa que eu conhecia, que hoje é meu sócio, o Álvaro, né? Que hoje nós estamos aí há 14 anos juntos. Foi bater um papo com o Álvaro lá. Tomar um café. Então, até hoje conversando. Tomar uma cervejinha com ele.
que eu queria montar uma área técnica numa empresa. Na hora da cerveja ali são as melhores conversas, né, Maria Rita? As melhores, com certeza. Uma cachaçinha, aí a conversa as fica ideias boa. fluem, né? Imaginei que ele poderia me dar uma assessoria nessa área de engenharia da minha empresa, montar ou indicar alguém, e por final a gente evoluiu para uma conversa societária aí que passamos 6 meses fazendo um plano de negócio e acabou que nasceu a Coneleste. A Coneleste nasceu de um verdadeiro conversa de botequim. Mas olha, eu achei interessante esses 6 meses de conversa aí. Foram. Como é que é? Vocês a gente não se conhecia. Contrataram a gente fez coaching? Isso, a gente fez Como é que foi isso aí? exatamente. A gente tem eu já fazia um curso, né, na área. Na verdade, a Coneleste é um TCC que eu entreguei no final do meu curso, só pra gente poder... É uma empresa que eu fui montando e chegou na época... Durante a faculdade? Não é na faculdade, é um curso empresarial que eu estava fazendo. E por fim, Qual ficamos curso 6 meses MBM do Flávio Garcia. também. Você fez também? Fiz também. Pronto aí. Então, o meu TCC lá foi a Coneleste, né? O book, né? Então, na verdade, aí a gente fez coach durante 6 meses, mais ou menos. Aí montamos todo um plano de negócio. Primeiro pra gente se conhecer, né? Pra saber quem é o Álvaro, quem é o Fabiano, quais eram as minhas aspirações, qual era deles, se a gente tinha... Fazia sentido a gente ser sócio, né? Porque a gente não se conhecia assim, né? Nesse ponto. E aí, depois de 6 meses, a Coneleste estava pegando sua primeira obra. Importante, né? Foi no Vale Sul, a primeira obra de relevância, coisinhas pequenas, mas Vale Sul que a gente fez estacionamento de baixo, e foi a primeira grande obra que a gente fez. E aí nasceu a Coneleste. Com já um plano de negócio de estruturação de loteamento no futuro, né? Que depois de uns... Nasceu em 2011, 2014, nós fechamos nosso primeiro terreno. Geralmente é o contrário, né? O cara começa ali fazendo um serviço, vai indo e aquela coisa vai evoluindo, né? Então aí, pô, já teve um caminho já bem estruturado, pensado, planejado, né? Tudo... Foi. A Coneleste nasceu, posso dizer que a Coneleste nasceu bem planejadinha. Assim, desde o começo a gente sabia o que queria. Claro, a gente vai sempre se surpreendendo e colocando coisas que a gente não imagina, mas acho que o espinho dorsal da Coneleste, ela ainda está em crescimento, né? Crescimento, constante, né? Constante, até o fim. Ainda tem coisa para ser atingida ainda. Com certeza. E logo no início da empresa, foi tranquilo os trabalhos, os serviços, porque ainda você continua prestando serviço? Ou só focou na área de loteamento? Não, a gente trabalha com prestando serviço desde sempre. Hoje ainda continua. Tem a Coneleste Construtora e a Coneleste Urbanismo. Sim. A gente dividiu a empresa em duas, né? Então a Coneleste Construtora continua trabalhando no setor de infraestrutura, pavimentação, drenagem, terraplenagem, né? Sim. É uma prestadora de serviço. E em determinado momento a gente teve a necessidade de montar urbanismo porque começou a aparecer loteamento, outros projetos. Sim. A gente separou as duas coisas para poder ficar bem definido as metas, né? De cada empresa, crescimento, investimento. E aí a Coneleste Urbanismo hoje, ela já, além do loteamento, que era o nosso primeiro negócio, ela começou a trabalhar também na área de construção. Nós estamos terminando nosso primeiro empreendimento, que é um conjunto horizontal, que eu acho que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer, lá em Santa Isabel. Conheço lá. Entre Serras, isso, né? Entre Serras, que foi o primeiro loteamento, depois veio as casas, eu estive lá outro dia. Tem diversos projetos lá. Muito legal, inclusive. No condomínio. E agora a gente está para lançar o Minha Casa Minha Vida com a construtora Coevo. A gente fez uma parceria aí, uma associação entre as duas empresas, né? Queria agradecer aí o Vitor e o Fernando aí pela oportunidade também, porque isso pra gente vai ser um aprendizado novo. O Vitor fez novo, MBM comigo. O Vitor fez MBM, é verdade. A gente fez junto. Vocês são tudo calor nosso. 7, 8, isso aí. A minha é 26. Porra, 26. Lá no começo. E então agora a gente está indo pro nosso primeiro projeto, Minha Casa Minha Vida. A gente vai ser uma experiência nova, naturalmente, né? E vamos ver o que vem por aí. Vertical esse? Vertical. Na onde vai ser? Vai ser na Zona Leste. Zona Leste, qual que é o bairro? Zona Leste é Motorama. Ah, lá no Motorama. Aquela região de Motorama, se Deus quiser. Mas ele já é Novo Horizonte. É Novo Horizonte. O seu empreendimento. Tem um contrato em todos os projetos dele, então sou eu na aqui. Na verdade, Motorama é outra coisa, é no Novo Horizonte, ali no Cerejeiro. Eu trabalho bastante para a Conileste, acho que eu tenho uns 4 ou 5 contratos com eles. Maria Rita é a nossa coordenadora de projeto, vamos chamar assim, podemos essa assessoria para eles assim, uma prestadora de serviço que a gente tem aí. Uma coisa que a gente valoriza bastante, assim, a questão de parcerias, prestador de serviço, acho que é uma coisa que a gente tem que dar bastante valor. Isso a gente valoriza muito na Convap, né, Maria Rita, que são os nossos fornecedores, que a gente procura sempre estar
divulgando, mostrando e também aceitando na Convap só as pessoas, só com bastante critério, né? A entrada desses fornecedores. Eu fui esse fornecedor durante muito tempo lá dentro da Convap. Sim. Eu acho que minha vida profissional quase que toda e praticamente meus serviços todos ou foram alguém da Convap que me deu ou foi alguém da Convap que me indicou. Assim, os de maior relevância é muito grande, que eu né? tive. As pessoas quando entram, elas... Eu acho que muito no passado, mas muito no passado, a Convap era mais fechada, né? E às vezes as pessoas pensam que ainda continua. Eu acho que a Convap hoje é um dos maiores lugares para você fazer network em São José hoje. Quando eu entrei, era lá no VIP Center, que chamava aquele VIP Center. No VIP Center, uma salinha e cabia 15 pessoas dentro. Depois ela ficou na São João. Depois foi para São João um tempo, com o João Dantas, foi lugar depois, né? Com o Kleber, depois foi para lá. Mas a Convap era numa salinha mesmo, uma salinha. Sim. E tinha umas 15 pessoas na reunião. E eu era um moleque de 18 anos no meio do João Dantas, do Kleber, Sabonge, o Marcondes Ceto. Então, assim, eu sempre tive uma oportunidade muito grande de aprender na fonte com os melhores. Sim. Né? Isso para mim a Convap foi fundamental. Era uma mentoria, que eu tinha praticamente uma mentoria de graça, assim, com o pessoal que fazia a cidade crescer, acontecer, né? Então, isso foi muito bom para mim, como formação. Sim. E não teve uma faculdade melhor. Beleza. Né? E aí, lá na Convap mesmo, você se envolveu bastante e foi 2 vezes presidente. Conta um pouco desse case aí, da sua vivência na Convap. Então, devido a ter uma vivência há bastante tempo na Convap, eu não me lembro exatamente o ano, me desculpa a falha da memória, mas em algum ano aí, passado que foi, eu acho que na época do Kleber, se não me falha a memória, ou do Paulo Cunha, que eu trouxe uma ideia para desenvolver na Convap, que era o Negeia. Né? Na verdade, a ideia era para fazer um projeto para que a Convap pudesse trazer os filhos dos donos das construtoras para dentro da Convap, porque a gente não via muito os filhos jovens, ali, né? Os jovens, que a gente pode chamar de jovens, né? Os já filhos. estava todo mundo já... De alguma maneira estava lá no escritório, tomando conta de alguma coisa. A faixa etária era de 70 para cima. E a minha percepção na Convap era justamente essa. Falei assim, poxa, eu vou apanhar aqui. Se eu não trouxer esse jovem para dentro da Convap, quem vai ser a Convap no futuro? Né? O mais importante pensando na Convap no futuro. Né? Quem vai administrar, quem vai liderar essa entidade tão importante. E aí eu comecei a trazer e conversar e trazer os filhos dos empresários ou aquele empresário novo. Aquele empresário novo que não tem nada a ver, que nunca foi nada ali. Começaram a ter mais liberdade dentro da Convap. Começou a ter esse movimento dentro da Convap de renovação, de quadro de renovação. Cresceu também bastante, né? Então esse foi o objetivo do NEGE, que é o Núcleo de Jovens Empreendedores da Convap. E eu acho que devido a esse projeto ter nascido, e eu acho que esse projeto foi um projeto que bacana, teve sucesso, trouxe esse pessoal mais novo para dentro da Convap, eu acabei sendo, de alguma maneira, convidado para ser presidente. Dizer que nunca foi um sonho, a gente sempre sonha grande, alto, né? Mas não imaginava que seria tão agora, tão lá, né? Em 2017 isso daí. 2017. Imaginei que no futuro, quando eu tivesse meu cabelo um pouco mais branco, assim. Sempre foi um desejo, de fato, sempre foi sim. Trabalhei para a Convap com esse pensamento, né? A gente não pode dizer que não. Mas o convite veio em 2017. Né? Maria Rita, Sabon, José Renato, se não me falha a memória, os 3, né? Me chamaram numa salinha lá na sala do Zé Renato lá e eu não tive nem como abrir a porta dizendo não, né? Naturalmente montamos um grande time, né? Eu acho que o mais importante da Convap é isso, né? Se proporam a participar da nossa diretoria, me ajudar. E eu posso dizer que eu passei 4 anos assim, com os melhores, assim, aprendendo muito e me dedicando. 2 mandatos. Foram 2. O mandato é 2 anos? 2 anos. É 2 anos. Você ficou um pouco prejudicado porque veio a pandemia, né? A gente fez menos coisas. A pandemia acabou atrapalhando na pandemia, um pouco no sentido de coisa. Mas o que eu acho que é muito importante na Convap é isso, né? Essa conversa toda, esse network todo, que você aprende. Mas, assim, o que o nosso associado quer, né? O nosso associado quer que a gente preste um serviço para ele. Total, né? total. E aí, depois que começou lá
começou lá no Paulo, mas no Fabiano foi mais forte. Se formou um grupo forte de estudos, né? Que participou muitíssimo das leis, né? E é isso que o nosso a sociedade quer. A Convap tem isso para oferecer, né? E aí a vantagem também, né? Que a gente não tem como não dizer, que a gente aí pegou 2 mandatos na prefeitura que nos deu toda a abertura para discutir também, Tivemos né? bastante Porque liberdade, nós já tentamos outras vezes e não conseguimos também. E agora a gente tivemos abertura para discutir plano diretor, para dar palpite mesmo, para conversar, para discutir, né? Acho que hoje a Convap é uma referência bastante forte. Sim. Em relação a essas discussões técnicas e políticas, né, dentro da prefeitura, porque não deixa de ser política também a discussão, né? Porque a gente precisa ganhar umas batalhas, perde outras, mas a gente está sempre lutando pelo associado. Eu acho que isso, o associado, de alguma maneira bem forte, conseguiu reconhecer isso. Hoje a Convap toda a reunião nossa tem a apresentação, né? de novos de gente associados. Nova. A gente hoje tem um problema que a gente tem uma lista. Por exemplo, patrocinador, a gente tem uma lista, né? O Marco não consegue nem atender todos, porque ele tem critérios bem rígidos e ele está certíssimo, né? Claro. Tem as pessoas que estão me ligando e falam, não, mas eu já quis. Eu falei, não, calma, tem ainda toda uma seleção, né? Tanto é que não é só porque vai pagar uma mensalidade vai entrar na Convap. A gente não tem esse perfil por causa do dinheiro, né? É importante a gente qualificar, porque essa qualificação, ela também nos representa no futuro, né? Que a partir dali o cara vai usar o nome da Convap, né? A pessoa vai usar o nome da Convap, então a gente tem que ter um critério. Mas eu fico feliz de ver a quantidade de jovens, né? Já vários vice-presidentes. Então, a maioria das entidades, Lúcio, se você pegar aí Sinduscom, Secom, eu vou há 30 anos, são as mesmas pessoas e a gente não vê os jovens assumindo as posições. E não adianta a gente não deixar eles assumirem as vice-presidentes e de repente querer pôr na presidência, né? Então a gente vê, se você vê lá bastante jovem participando de tudo, isso é muito importante para a entidade. As palestras estão sempre cheias, né? Muitos eventos também, né? Esse ano já teve vários. São tantos que eu não consigo nem acompanhar. Exatamente. Essa foi uma das coisas que o Projeto Energia trazia, porque era o seguinte, tem que dar espaço para o jovem estar no palco. Sim. Porque a gente tem que saber quem são os próximos líderes. Os próximos líderes vão estar ali, porque o líder ele aparece no momento de oportunidade, né? Você fala assim, toma o microfone aí, sobe ali em cima e vai representar alguma coisa. A pessoa que tem essa habilidade, essa vontade, esse desejo, ele vai estar mais ali porque ele está encontrando o espaço dele. Então, porque senão era sempre muito tolhido, né? Só o pessoal mais velho, velho. Então, acaba... Eu ainda tenho uma característica, por isso que a gente está aumentando muito o número de eventos também, que eu sou muito... Aprendi isso, porque eu não era assim, não. Você quer fazer? Pode fazer. Né? Então, todo mundo pode fazer o que quiser dentro da Convap, dentro dos critérios, lógico, né? Mas vem alguém com uma ideia, vamos fazer, eu vou lá e dou força, mas é a pessoa que monta. Porque é muito fazer a ideia para os outros e não fazer também, né? Então, muito trabalho também, né? E é muito trabalho, a gente não dá conta. Tem que dividir. Mas aí essa divisão toda, cada um fazendo um pedaço, é que dá essa quantidade de trabalho da Convap, né? O Vituzzi que brinca sempre comigo que as nossas plenárias agora dá overbook, né? Tem dia que não tem cadeira, a gente tem que buscar cadeira, mas tem que ser assim mesmo, né? É isso que é importante pra gente. E é um caminho que eu acho que é assim, daqueles todos os presidentes que foram fazendo um pedacinho, a gente chegou no que a gente é hoje, né? Ninguém começou nada, né? Alguém pôs a placa de inauguração. E daí a gente começou a fazer a Convap, isso é muito importante. Então, Fabiano, voltando àquele assunto, você comentou que você é mais comercial ali, começou com a família, que você foi cuidada mais da parte comercial, e hoje na Coneleste você trouxe o Álvaro, né, que você conheceu ali, fizeram um plano de negócios, e o Álvaro é o técnico. Fala um pouco dessa divisão de trabalho, que é importante numa empresa, né? Então, acho que ela funciona muito melhor, né, do que... se você faz tudo, né? Eu sou o técnico e também trabalho com vendas, sou empresário, É difícil você conseguir ser tudo, né? Com certeza. Numa empresa. Se você quer fazer a empresa desenvolver, crescer, você tem que... Acho que o mais importante saber é justamente o bom líder é aquele que consegue dividir as tarefas, delegar as funções e saber quem são as pessoas que te cercam, né? Sim. Naturalmente, quando a gente foi conversar eu e o Álvaro, a gente se entendeu, porque a gente entendeu que existia uma complementariedade ali, né? O que eu precisava do setor técnico na minha empresa, eu não tinha. E talvez uma oportunidade dele ter uma pessoa que já tinha
uma desenvoltura comercial, eu já tinha os meus contatos, os meus clientes e já era conhecido no mercado. Então, assim, foi um mais que natural a gente começar a desenvolver esse trabalho. Então, o Álvaro, ele cuida bastante da parte técnica mesmo da empresa. Tem a esposa dele também, que eu a considero uma sócia, né? Também, trabalha lá também? Mas ela é da parte administrativa, ela que comanda o chicote do escritório mesmo, né? Toda aquela parte mais chata, que realmente, vou ser honesto pra você, também não gosto muito, assim, daquela parte mais documental, que isso daí acaba tendo que ter um perfil específico para cuidar disso, né? Tem que ser uma pessoa dedicada a isso. E aí ela faz isso com bastante competência na empresa. Então a gente acaba se juntando e cada um se complementa. E eu vou por comercial, vou para a rua, meu relacionamento com os órgãos públicos para aprovação de projeto, trazer novos fornecedores, novos negócios, terreno para incorporação, parte comercial depois na hora de vender os empreendimentos. É claro que a gente sempre faz tudo muito junto, a gente faz uma reunião de planejamento e depois eu saio para a rua para executar. Sim. Mas a responsabilidade de fazer com que isso aconteça acaba sendo minha, porque eu tenho mais desenvoltura e gosto, né, dessa parte, né, na verdade. Você tinha comentado, né, que você já chegou até se envolver na política, né? Mas hoje em dia a política está meio pesada, né? Então, existe também a política empresarial, né? De você lidar com os órgãos, com os clientes, com toda essa parte aí. A política, na verdade, é a arte de unir pessoas, né? Sim. Eu acho que é importante a política também para você lidar com os seus negócios. Política dentro da sua empresa, né? Existe a política empresarial, tem a política partidária, tem a política familiar, né? Se for um bom político, a vida é uma política. Se você for um bom político dentro da sua família, você evita bastante problemas, né? Ou pelo menos ajuda a resolver bastante problema. Então, eu me sinto um ser político, sim, de alguma maneira. Com certeza. Eu gosto dessa parte, eu gosto de discutir política, eu gosto de... Mas, viu, Lúcio, mesmo a política partidária, né? A vida da nossa cidade depende da política partidária. Sim. E, na realidade, enquanto as pessoas que trabalham, que são produtivas, que for do bem, se todas as pessoas se afastarem da vida política partidária, vai ficar muito ruim. Então, a gente pode até, por exemplo, eu sempre participei de política partidária, eu sempre fui filiada a um partido desde que eu tinha 15 anos. Nunca quis ser candidata a nada, mas eu acho... Por enquanto, né? Nem serei, pode ter certeza, não. Já fui, então, convidada inúmeras vezes. Nunca quis ser, não serei. Mas na minha vida é importante a política partidária também. Porque é uma maneira, né, querendo ou não, um aglomerado de partidos, porque nunca é só, que governa a sua cidade sempre, né? E você tem caminhos e caminhos na política partidária, que você vai por um caminho ou pelo outro, mas eu acho que é importante. Mesmo que a pessoa não queira se candidatar, não queira ser político, mas participar é importante também. Mesmo tem gente que não é filiado, mas vai lá e dá palpite, porque é a vida da cidade que a gente está falando, é a vida do Estado, do Brasil, né? Então, a política partidária é importante. Eu gosto muito de política, eu não gosto de politicagem. Sim. Mas de política eu gosto. Verdade. E acho muito interessante. E você tem um relacionamento muito bom, né? Tiveram diversos secretários aqui. A Maria Rita, acho que por ser da prefeitura, não sei qual o motivo, mas ela conhece todo mundo, conhece todos os setores, é muito bom. Eu fiquei muitos anos lá dentro e isso me deu... se o Fabiano estava falando que a Convap deu para ele, assim, foi uma escola, a prefeitura para mim foi uma universidade de 13 anos, né? Porque... eu entrei, logo virei secretária, tive vários cargos e você precisa aprender a mexer com tudo, né? Porque secretário, embora eu sempre tenha sido muito técnica, porque eu sou técnica, mas tem toda a parte política que você tem que... saber falar o não na hora certa, o sim na hora certa. E a quantidade de assuntos que você tem que conversar e discutir e entender. Secretarias, né? Nossa, muita coisa. Complexo ali. Então, eu acho que foi, assim, um grande aprendizado. Então, agora, quando eu venho para o outro lado, né, que não é o outro lado, porque tudo se junta na realidade, fica mais fácil, porque aí você entende os dois lados. De vez em quando, eu até defendo na Convap meio lado do poder público por entender lá também, né? A gente brinca, quando a gente discute, brinca muito com o Zé Renato. A gente discute os projetos todos de lei e, no geral, a gente não ganha 100%, né? Eu falo para ele, não tem como, nós não somos a sociedade inteira, nós somos uma parte da sociedade discutindo. Claro. Então, não tem como a gente nunca ganhar 100%. E eu acho que, inclusive,
As entidades como um todo, aí já não a política partidária, mas essa política de conversar com os órgãos públicos, de levar os pleitos e discutir, as entidades precisam fazer, né? É importante. Precisam fazer. A gente está vivendo um momento meio complicado da política, né? A política partidária, a política da nossa vida. A gente também, o país se dividiu em dois, enquanto a gente é múltiplos, né? Tem tantas visões de mundo, né? Como é que a gente vai dividir o país em dois, né? A gente eu acho que também no passado a gente não enxergava, né? Que tinha essa divisão. Era todo mundo do mesmo lado e... ficou uma dificuldade grande hoje debater política, né? Verdade. Isso até me tirou um pouquinho esse prazer de participar da política em si, né? Porque ficou muito difícil você pôr o seu ponto de vista e não ser acusado de alguma esse é o problema, né? As pessoas não aceitam. Se eu não sou esse, eu sou obrigada a ser aquele. Então, hoje, eu, por exemplo, não sou nenhum nem outro. Com certeza. Aí o pessoal vem e te coloca o nome de isentão, né? E aí que também não tem nada a ver, mas ficou difícil mesmo. Nessa, né? E o pior, acho que a gente vai demorar alguns anos para isso se desfazer. Próxima eleição acho que ainda vai ser muito assim. Não me parece né? um programa brasileiro, tá me parecendo um programa mundial. É um programa né? mundial, na minha opinião. Alguma coisa. Mas não, é complicado quando tem que escolher lados, porque na realidade você tem vários lados, né? E várias facetas da vida política. Exatamente. Beleza. Voltando aqui, na Cone Leste, eu sei que para desenvolver um loteamento, a gente teve com o Jairo aqui da Sete Par. Sim. Nossa, demora anos para você aprovar esse loteamento. Conta pra gente os desafios de você, eu quero empreender, quero lançar um loteamento, né? Quero ser empreendedor nessa área, aprovar um loteamento e também os desafios de você chegar lá numa terra que é uma montanha, né? Praticamente a natureza ali e construir tudo aquilo que eu sei, o condomínio é enorme. Conta pra gente. Uma pergunta muito longa. Não, mas o desafio de desenvolvimento imobiliário como um loteamento, né, que é desenvolver um bairro, ou desenvolver uma parte de um bairro, um novo bairro, ele é desafiador desde o primeiro momento. Você encontrar o terreno, você conseguir negociar esse terreno, porque são coisas muitas vezes de muitos donos, né, que a maioria das vezes são esporte de família, tem herdeiros, aí tem 3, 4 irmãos, ou às vezes entra um monte de gente no meio. Então o desafio de fechar o negócio ele já é herculano, a área é gigante. Muitas vezes demora quase 2 anos para isso acontecer, né? Porque você tem que desenrolar toda uma negociação, então é demorado. Depois desse desenrolar é você descobrir que produto que você... Eu vou anotando os anos aqui para ver que chega lá no final. 2 anos. Em média, assim, uma negociação bem feita não demora menos do que 1 ano e meio, 2, né? Então esse é o primeiro passo. Você tem que ganhar a confiança do seu, né, do seu parceiro, não é? Achar investidor ou para comprar o terreno, que for o caso. E depois desses 2 anos a gente tem que fazer um grande estudo do que você vai pular, né? Qual o tamanho do terreno, aí você tem que estudar todas as leis. Aí entra a nossa assessoria, né, junto com a Maria Rita e outros técnicos que trabalham com a gente, em relação a você desenvolver o produto. Isso também leva aí mais 1 ano, 1 ano e meio aí de trabalho, de risca daqui, risca dali, corta para cá, não, esse aqui não tá bom. Aí depois disso daí a gente passa aí, se for um loteamento com muito sucesso, 1 ano e meio dentro da prefeitura para aprovação, né? Não, Maria Rita, por aí, dentro da prefeitura. Eu não conheço nenhum. Depois de tudo isso depois de tudo isso aí, juntando prefeitura e Grapoabe... não, tô falando só prefeitura, né? 1 ano e meio de prefeitura. Vai uns 2 anos e meio. Então, entre prefeitura e Grapoabe, mais uns 2 anos e meio. Né? Isso quando você não acha problema nas matrículas, aí tem que ir para cartório, no geral tem. Isso eu tô dizendo que não tem... A Grapoabe, ela aprova o quê? Para o pessoal conhecer, quem está assistindo e não é do setor. É o grupo de análise de projetos habitacionais. Então, tudo do Estado. É do Estado. Por que o Grapoabe foi criado a pedido dos empreendedores? Porque era assim, você aprovava na prefeitura e você ia para a Sabesp, ficava 1 ano e meio na Sabesp. Aí você ia para a CETESB, 2 anos na CETESB. O Grapoabe, ele junta todos esses órgãos. Então, DAIE, CETESB, Sabesp, Secretaria da Habitação, tá tudo lá dentro. A vantagem é que lá eles têm prazos, que eles não têm se você não está lá.
Né? Hoje, na realidade, na aprovação de loteamentos, o Grapoab não é o maior tempo. Não é. Não é mais. Não é. Já foi uma coisa assim. Até porque a gente, principalmente, eu não sei em outros lugares, né? Mas aqui a gente foi se aproximando, a gente trouxe o presidente do Grapoab, então a gente foi se aproximando e acertando Sim, eu vi muitas que arestas. tem umas reuniões lá. Isso, a gente precisa fazer isso, né? Mas não é... Então, aí tudo que é habitação vai para lá. Se for industrial, já não vai. É habitação. Então, aí é isso aí. Entre Prefeitura e Grapoab, uns 2 anos e meio, mais ou menos. Somei 6 anos aqui. Aí depois você tem o desafio do lançamento, que aí você vai para registro, né? Tá tudo ok. Mais uns 3 anos entre lançamento e obra. Então aí você fez o cálculo aí de quanto tempo para... deu 9, eu acho que dá 10. Para eu colocar uma pessoa... 10 para arredondar, são né? 10 anos para você construir a primeira casa depois do loteamento. Né? Então... Em média, o pessoal fala que é 8 anos. Não, mas já foi muito mais. Nós temos loteamentos em São José que demorou 12, 15 anos. Sim, minha família demorou 14 para aprovar o Antes era muito pior do que hoje. Foi melhorando. Sim. Mas a nossa briga é para que isso melhore e que a gente tenha prazos muito menores. Isso a gente passa por 2 presidentes da República. Imagina quanto... são 2 presidentes da República, mudança de economia, mudança de tudo. Você imagina... Eu acho que um dos grandes problemas desses empreendimentos de longo prazo é justamente isso, né? Hoje você pode sentar lá com a obra e viabilizar, enxergar um produto que daqui 5 anos hoje tem loteamento nosso, tem loteamento nosso que que a gente tá tudo aprovado, tudo certinho, mas tá lá esperando na gaveta, porque tudo que a gente pensou há 6 anos atrás não é hoje. Hoje não posso lançar. Tem que esperar aí chegar o momento, se é que vai chegar, para poder pôr ele no mercado. Então, tem esses desafios aí. Quantos lotes a gente tem lá no Entre Serras? São 330. 330. Pô, bastante, né? Entre Serras é 330 lotes e agora a gente está terminando 84 casas numa área lá. Nossa, que aí bastante também. Condomínio horizontal. 83, perdão, falei 84, 83 casas. Mas aqui vocês estão com uns projetos bastante interessantes também. Não, mas aqui em São José a gente tem 3 projetos em andamento de loteamentos. Deve em torno de 1.000 lotes aí, os 3 projetos devem dar 1.000 lotes, alguma coisa nesse número. Mas eles estão sendo separados executados já ou estão em aprovação? Tudo nessa fase dos 8 anos aí. Beleza. Mas em breve deve sair o primeiro esse ano, se Deus quiser a gente tira um Quais primeiro. Quais são as regiões e qual tipo de loteamento? Sul e norte. São bairros abertos, condomínio fechado? Temos 2 fechados e 1 aberto em aprovação. E mais esse prédio Minha Casa Minha Vida, que deve sair aí. O prédio é mais rápido, né? Prédio... É mais ou menos. Prédio, em tese, é mais rápido. Mas é mais rápido, né? É mais rápido, mas as execução, pessoas ainda não entendem que ainda demora, né? Porque entre você corrigir documentos e fazer tudo, não é tão rápido. Lá da Zona Leste já estamos há 3 anos. 3 anos. De aprovação. Esse Zona Leste é 3 anos. 3 anos de aprovação. Que é prédio. É porque teve alguns problemas de matrícula. Retificação, as coisas que vai aparecendo. Mas na média... chega no cartório. Mas na média demora, mas na média são 2 anos. Acho que 1 ano foi retificação de matrícula. Na média são 2 anos. Prédio em média 2 anos. Dá pra fazer uma aprovação de um prédio em São José dos Campos. Se tiver na prefeitura hoje, se aprova em 6, 7 meses um projeto. É que outros fatores, mas né? Tem outros fatores, não é só planejamento, olhar, ver qual que é o nome, qual o tamanho, pesquisa de mercado. Tem todo um processo antes da gente fazer o lançamento, né? Que é pesquisa de mercado, ver qual é o produto que você vai lançar ali que aquela região, né, compra. Então tem todo um projeto, um planejamento, que é muito gostoso. Vou ser sincero para você, a ansiedade é muito grande, né? Mas é muito gostoso participar desse trabalho todo, de você desenvolver um empreendimento. E lá no final você vê ele pronto, as pessoas realizando seus sonhos e construindo uma casa. Dá um prazer, assim, bastante interessante, né? No momento que você entrega um produto, você vê as pessoas indo para os seus sonhos, né? Agora, uma curiosidade. Quando você vai lançar um produto, a pergunta é o seguinte: você consegue um lote, uma pessoa que quer incorporar ou compra um lote, para depois daquele lote você ver qual é o produto, ou você pensa num produto e vai buscar um lote? Ou tem todos os caminhos possíveis aí? Não existe uma regra definida, mas... o negócio acontecer. Existe uma regra definida, mas hoje para você comprar uma área, você tem que estudar bastante o que você está comprando no sentido de zoneamento,
saber se aquilo vai conseguir encaixar um percentual interessante de quantidade de área que vai aproveitar, porque hoje em dia tem muitas questões ambientais, né? Que é extremamente justo, acho que a gente precisa passar por isso, não tem nenhuma condenação a esse caso, mas então você tem que ver questão de água, questão de arborização, questão de topografia. Então sim, a gente faz um estudo, sim, um pré-estudo na área. Toda vez que a gente vai fazer uma incorporação, a gente pede um prazo de 6 meses, mais ou menos, para a gente poder fazer um bom estudo na área, para ver se aquela área faz sentido para aquilo que a gente está pensando, né? Né? Mas a maioria incorporação, por quê? No meu caso, a gente faz incorporação. Sim, no meu caso, porque sim. para a empresa desprender de um valor muito grande para comprar um lote e tal, tudo, às vezes, não sei se... Na verdade, a compra do lote, ela tem a despesa financeira, nesse caso, né? Em relação, mas aí a gente, de vez em quando precisa, a gente tem sempre um investidor que está junto com a gente. Mas a incorporação, eu costumo dizer que para o dono do terreno, é melhor, né? Ele vai ter um lucro pelo menos 70% maior de resultado financeiro. Porque para você comprar uma área, esperar esse tempo todo aí que eu estou falando para você, 8 anos. Tem que jogar o preço lá embaixo, né? Você imagina quanto custa o seu dinheiro aplicado 8 anos? Uma área de... Até mesmo que Nós não estamos falando de áreas de loteamento, nós não falamos áreas de 50 mil reais, 100 mil reais. Nós estamos falando de coisas de milhões, né? Milhões. Você pega muitos aí milhões, 15 né? milhões, 20 milhões de reais para comprar uma área. Sim. Você põe isso em 8 anos, é melhor nem comprar área, né? É melhor viver de renda, né? No caso. Então, assim, você faz toda essa incorporação porque a gente sabe que o resultado pro final, pro incorporador, né? Também é bom. E no nosso caso específico mesmo, hoje eu sou um incorporador, não sou um comprador de área, né? Então, sim. Então, o perfil da minha incorporador empresa. também, né? Mas... Se ele esperar até o loteamento sair também, ele pode pegar isso em lote também e no futuro vender a valores melhores ainda, né? Com certeza, é o que eu estou falando para você. Um ganho de capital resultado ali aí pelo menos 70% maior do que se ele simplesmente vender a área. Mas o que foi acontecendo ao longo do tempo... E também encareceu muito, né, o preço. São José dos Campos é uma cidade cara, né? Eu fiquei na prefeitura esses anos todos, saí da prefeitura, já entrei para fazer assessoria, né? As coisas, o custo foi aumentando muito. Quando eu comecei a trabalhar com loteamento há 15 anos atrás, o loteador não fazia conta. Não precisava fazer conta, o lucro era grande. Sim. Hoje eu vejo eles todos e participo dessas discussões todas. Eu não cheguei na hora competição, errada. né? Competição também não maior, é né? só a competição. Todos os órgãos foram aumentando as exigências. Sabesp era uma coisa tranquila. Você pedia diretriz e não estava preocupado. Hoje uma diretriz da Sabesp pode inviabilizar seu empreendimento. Com certeza. Se o cara tiver que puxar a rede lá e custar 20 milhões. Tem questões ambientais, né? Dependendo do tamanho que for, já não... Hoje a Sabesp pede lá para você, tem 3 boosters lá no seu loteamento. Aí ela pede toda a telemetria daquilo, só esses boosters custam 3 milhões de reais. Tem muita coisa que a gente inviabiliza com estudo. Entendeu? Desistem por causa problemas. Não vai encaixar, aí a prefeitura foi exigindo mais também, as vias são mais largas, as calçadas são mais largas. Então, assim, foi aumentando a exigência, fora a quantidade que aumentou o preço de se fazer o loteamento mesmo, né? O custo é alto. Na época da pandemia, o custo aumentou em torno de 80% para se fazer loteamento. E depois não volta. E no fundo, quem acaba pagando isso é o consumidor final, né? Sim. E a gente está vivendo um momento assim, de economia que não está lá, assim, fácil, né? grande momento, né? Então a gente tem que... Tudo isso junto numa panela de pressão, civil, né? Apesar da construção civil, acho que a construção civil... Eu digo que a construção civil, né, Maria Rita pode me corrigir se eu estiver enganado, mas a construção civil foi um dos setores que, na pandemia... menos sofreu, assim, no sentido de paralisia, porque a gente é considerado essencial, um essencial, né? Que a gente não tem muita coisa acontecendo na construção civil que não podia parar. Então, a gente também, posso dizer que a gente não teve tantos problemas na pandemia no sentido de produção, mas a gente teve um grande problema na pandemia que foi o nosso custo. Sim. O nosso custo, ele dobrou de fato. Então, uma coisa que a gente construía... O preço do produto você não consegue dobrar, e outra, não, isso a gente não consegue repassar isso, né? Então, a gente teve esse problema aí de aumento expressivo nos custos eu acho que hoje esse é o grande problema da construção civil, né? Nós temos uma população com salários achatados. Nós temos esse problema de renda, e nós temos um aumento no preço de custo da construção civil. Então, juntar essas duas coisas num produto que
você consiga fazer, ter lucro e que a população consiga comprar é o grande mistério. Desafio, né? É o desafio. Agora com esses juros baixando e tal, a gente está com uma certa expectativa, uma expectativa boa, positiva do mercado, mas estamos aí trabalhando. É o desafio de sempre, né? E é cíclico, né? A construção civil ela é cíclica Com também. certeza. A E o economia, investimento, períodos e o investimento melhores, né? mas uma coisa é certa, né? O investimento imobiliário daquela pessoa que está fazendo investimento no seu imóvel, no seu primeiro imóvel ou no seu segundo, terceiro imóvel para locação, ela pode ser o bem imóvel, né? a construção civil pode ser cíclica quanto for, mas no período de 10 anos, 15 anos, 20 anos, ninguém nunca perdeu dinheiro com investimento imobiliário. Isso é histórico. Sim. E isso faz com que a gente possa continuar fazendo os nossos produtos e acreditando no mercado. Porque na outra ponta, sempre a pessoa que compra vai ter seu resultado final aí positivo, né? Se não é para moradia, Sim. se não é para construção de um sonho, é para, com certeza, a construção de um patrimônio futuro, uma alocação, para uma aposentadoria, etc. Então, é um Fazer bem renda móvel, ali né? também, né? É um bom também, se a pessoa bem conseguir. imobiliário ali que muita gente vive de renda hoje. Sim, de uma imóveis, né? complementação, 2 apartamentos alugados hoje é muito melhor do que uma aposentadoria normal, né? Sim. Normal, assim. Então, isso é importante as pessoas procurar entender e investir no mercado imobiliário, porque com certeza em períodos a longo prazo nunca é um mau negócio e nunca será. Maravilha. Hoje a gente esteve aqui com o Fabiano Moura, deu uma aula aqui de, né, com certeza. construção civil, da área que ele trabalha aqui, que é loteamentos, tal, incorporações. É legal ver um outro lado dessas áreas. Nós conversamos bastante com já da área técnica, bem da área técnica, Sim. né, Lúcia? Agora vem alguém técnica. da área comercial. É bem Sim. legal a gente entender todas as áreas, né? Maravilha. Isso mesmo. Deixa eu aproveitar essa área comercial. Como é que é fazer uma venda? Você vai buscar o loteamento, você vai buscar o incorporador. Nessa área comercial que você disse que trabalha, né, na Conileste. Então, eu prospectar negócios, né? Tem muitos contatos e as pessoas acabam buscando a gente por saber que é uma empresa que trabalha no desenvolvimento imobiliário, acaba buscando a gente, vários corretores ou amigos, trazem para a gente para fazer avaliação de áreas, a gente faz a visita naturalmente, fazemos reunião com os proprietários. Eu acho que isso é uma das coisas que eu digo assim, para quem é dono de uma empresa de construção civil, qualquer empresa, mas não estamos falando de construção civil, acho que uma das grandes importância que essas pessoas têm que ter é a credibilidade que você tem que ter no nome da sua empresa, né? Porque você acaba tendo uma pessoa entregando um patrimônio, né, na sua mão, acreditando que você vai desenvolver todo um produto e no final das contas você tem que vender aí você vai pegar todo esse desenvolvimento que você fez e vender para um terceiro que também vai ter que acreditar em você, que aí você vai desmembrar em 300, 400 unidades e vai ter que achar 400 pessoas que vai ter que acreditar na sua empresa, que ela vai entregar aquele produto que está prometendo, que é um sonho, né? Você vai vender para ele um cartaz, falar, aqui nesse terreno um dia vai ter isso aqui. Sim. Então, puxa, é tão importante, a gente briga muito com essa seriedade de você ter um nome a ser zelado, né? Porque essa é a parte que eu acho que é o X da questão para uma empresa de incorporação, né? Certo. Uma empresa que está buscando crescer na área de incorporação, na área imobiliária, ter os parceiros certos, os investidores certos, não se envolver em coisa errada, né? Para não ter esse problema de perda de credibilidade, porque é um fio da navalha ali em cima, ali, que por pouquinho você pode nunca mais conseguir ter uma oportunidade. Buraco, né? Então isso a gente se preocupa muito, é uma das coisas que mais se preocupa na empresa. Falar que a gente não pode errar, que a gente não faz alguma coisa aqui, isso é normal, natural de qualquer empresário. Sim. Mas o errar é diferente de você da má fé. Na má fé, de você não conseguir entregar. Só então, erra quem faz também, né? Só erra quem faz também, quem não está fazendo então, nada. Então esse é o lado comercial. Acho que esse é o lado comercial. Quando você consegue chegar no outro lado, conseguir convencer um dono de uma área, de uma fazenda, que você pode entregar aquilo. Sim. Então esse é o lado comercial que eu tento desenvolver. Maravilha. Assim, né? E quais outros serviços a Conileste, tipo de serviço a Conileste faz, né? Que você também presta serviço, né? E aí a Conileste trabalha com locação de equipamento, trabalha com terraplenagem, pavimentação, drenagem, infraestrutura em geral, né, de um loteamento. Então, se eu tenho alguém que queira contratar a Conileste para fazer um loteamento, não na parte de incorporação. Né? A incorporação é um Executar, braço da empresa. Sim. Que a própria Conileste executa seus próprios trabalhos, né?
Mas se tem uma empresa que nem você falou do Jairo, que é 7Par, Sim. por exemplo, se me contrata para ir lá fazer só a parte de infraestrutura, a Conileste trabalha nessa área também. Né? Faz Maravilha. ruas, faz asfalto, e é nisso. E quem quiser contratar a Conileste, onde que ela acha os contatos? A Conileste está na www.conilesteconstrutora.com.br. O telefone é 12-3206-7552. Ou meu telefone, para quem quiser, tiver uma área, quiser empreender, meu telefone é 12-99121-8080. Meu telefone acho que deve ter uns 30 e poucos anos comigo. É mesmo? Também, o meu Isso também, é bom, tem mais né? de 30 Eu falo anos. que quem não trocou o telefone é porque não tem muito problema, né? Troco meu telefone e meu e-mail. Só cara. foi entrando Primeiro. 9 ali, né? Foi só os 9 na frente. O meu Era era- da TES o meu O telefone. meu era. O meu também eu comecei até depois, mas aí eu entrei na prefeitura. Aí eu tinha o telefone da prefeitura. No dia que eu saí da prefeitura, a prefeitura me deu uma carta para eu continuar com o mesmo número. É. E eu continuei. Nossa. Maravilha. Mas Mas é eu isso, acho é a que história da não me lembro de ter tido outro número de celular, né? Eu também nunca Mas tive. é isso, quando a gente está à disposição e nós aí da Convap, né? Eu sou muito Sim. grato aí a ter participado, participo ainda, né? De todo esse processo da Sim, Convap. vejo Espero sempre que você lá, né? a gente continue com essa entidade aí crescendo ao longo do tempo, essas novas gerações que estão chegando, o pessoal do NEGE. Sou extremamente entusiasta desse projeto, Muito né? legal. Que nasceu Sim. com a gente. Espero que eternize aí por muito tempo. Eu quero ver os líderes nascendo ali do NEGE. a gente né? já está vendo. Já estamos a gente formando já está os vendo líderes, que né? Isso é muito bonito é de bastante. ver, né? Na prática a gente vê, né? Não A tem gente já como. sabe ali mais ou É, menos as pessoas que estão se destacando, vão aparecer novas pessoas, né? Com É certeza. isso. Maravilha. Fabiano Moura, gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigado muito. aí. Dividir um pouco da sua história com a gente aqui. Pessoal do Convapcast, do Sim. ManzaCast. Maravilha, né? Eu queria, Maria Rita? Maravilha. Um abraço Eu- para você, Lúcio. Mais uma vez aqui junto. eu queria mandar um grande abraço aí para toda a equipe da Conileste, aí, nossos colaboradores, meu sócio, todo mundo que participa, os nossos apoiadores aí. Depois parceiros o e Álvaro tudo vem mais, aqui né? também contar Convide umas ele, histórias né? pra gente aqui também. Isso mesmo, faça isso. Show de bola. Gratidão, pessoal. Até a próxima. Um abraço.